Obrigado, pastor Eli. Obrigado, todo mundo. Boa noite, gente. Você está bem? Animado? Cheio de expectativa? Seu rosto já sabe disso? Aleluia. Gente, que alegria, que privilégio estar aqui com vocês. Obrigado mais uma vez, pastor Eli, toda a sua família, a quem eu tenho o privilégio de conhecer já há muitos anos. Não vou falar o nome de todo mundo, senão eu vou falhar e eu não quero. Mas com todo o meu carinho, minha gratidão, obrigado pelo privilégio de estar aqui. Obrigado a todos os jovens, a liderança que me trouxe. A gente estava com expectativa de estar aqui ano passado, mas devido à pandemia, a gente precisou reagendar. E aprove a Deus, hoje dá certo, amém? Então eu estou aqui desde sexta-feira e a gente teve um tempo muito bom com os jovens. E eu estou crendo, irmãos, que a gente vai terminar esse momento, pelo menos da minha parte, com essa sensação de bem-estar e de gratidão por ter entregado tudo aquilo que eu recebi da parte do Senhor. Amém? Para quem não me conhece, meu nome é André Martins, eu sou natural da cidade de Natal, Rio Grande do Norte, eu tenho 39 anos, sou casado com a Bia, pai do Benício, 4 anos, sou corintiano, afinal de contas sou o que Deus é fiel. Eu acho que essa piada não deu certo. Mas, enfim, pastoreio a Igreja Verbo da Vida em Florianópolis. Alguém me ajuda aqui? Deu certo, não, precisa. Pastoreio a Igreja Verbo da Vida lá em Floripa já há 11 anos. Eu também sou cantor. Você pode conhecer minhas músicas em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, YouTube. Vai lá, começa a me seguir, começa a me ouvir, bota no repeat. Amém, irmãos? Talvez muitas canções que vocês cantam são minhas canções também, que o Senhor me dá. Eu tive o privilégio e tenho o privilégio de também ser escritor da editora Rema Brasil Publicações. E graças a Deus o livro já acabou, eu trouxe para cá e já foi embora tudo, mas vai chegar mais esses dias, então você já pode pedir. Deus me chamou mesmo para ministrar sobre algumas verdades espirituais no corpo de Cristo. E alegria é uma delas, esperança é uma delas, realidades da nova vida em Cristo é uma delas. E eu creio que eu vou fluir dentro dessas verdades para alcançar o seu coração e te inspirar sobre a vida para a qual eu e você fomos chamados para viver. Amém? Você pode fechar os seus olhos e orar junto comigo. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse dia, obrigado por tua graça, obrigado pela inspiração das Escrituras. Obrigado, Pai, porque você é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Eu te agradeço, Pai, por uma unção fresca. Eu te agradeço, Pai, por o encorajamento do Teu Espírito por meio da Sua palavra. Eu te agradeço porque nós sairemos daqui melhores, inspirados, encorajados a viver a vida que você nos chamou para viver. Em nome de Jesus, quantos podem dizer amém? Amém, irmãos. Abre a sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 10, versículo 23. Hebreus capítulo 10, versículo 23. O que eu vou ministrar hoje tem sido uma revelação ao meu coração, na verdade, um fortalecimento sobre uma mesma verdade, o mesmo fundamento, que é falar sobre fé, falar sobre esperança, falar sobre as mesmas coisas relacionadas a tudo aquilo que envolve as verdades espirituais da palavra de Deus. Amém? Paulo não tinha nenhum desconforto em ensinar as mesmas coisas para os irmãos. Pelo contrário, ele considerava uma segurança a mais falar as mesmas coisas. O autor em Hebreus capítulo 2, versículo 1 dizia e diz que importa que a gente se apegue com mais firmeza. Guarde isso no seu coração, irmãos. Importa que a gente se apegue com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas nós jamais nos desviemos. Sua alegria muito me contagia. Então, ouvir as mesmas coisas é uma segurança a mais. E eu tenho ouvido há um bom tempo algumas verdades que têm me levantado, me encorajado, me tirado de um lugar de fraqueza e de desânimo. Como assim, André? É porque, de fato, irmãos, em algum momento da nossa vida, nós vamos nos encontrar em um lugar de desânimo. Eu não estou liberando uma palavra profética, eu não estou declarando fé, eu só estou comprovando uma realidade.
enquanto estivermos no mundo, enquanto estivermos em um corpo físico, com limitações naturais, enquanto estivermos nesse ambiente mundano, aonde o pai espiritual é Satanás, nós vamos ter mesmo pressões, limitações, vamos passar por dias difíceis. Faz parte, isso faz parte da vida. Ok, irmãos? Nós não somos estáveis o tempo inteiro. Deus é estável. Deus é imutável. O autor em Tiago capítulo 1, versículo 16 e 18, ele fala, olha, não se enganem, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, do Pai das luzes, em quem não pode existir nem sombra e nem mudança de variação. Deus não muda, a gente muda. Deus é imutável, nós somos mutáveis. Deus não cai, irmãos, não muda de humor. Um dia você acorda bem, animado, feliz. Outro dia você acorda com cara de prejuízo. Um dia você acorda querendo conquistar o mundo. Outro dia você não consegue conquistar a sua louça. Por quê? Porque somos instáveis mesmo. Em algum momento a gente muda de humor, a gente muda de disposição. E a gente tem que aprender a lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. A gente precisa aprender a lidar com pensamentos contrários que vêm para tirar e roubar as verdades fundamentais da palavra de Deus em nosso coração. A gente precisa combater o bom combate da fé, permanecendo firme naquilo que Deus diz ao nosso respeito. E é um processo, é uma batalha, é uma vida na qual você está sempre buscando assumir a sua real condição espiritual. Assumir um comportamento de acordo com a realidade na qual Cristo nos colocou. Deus nos colocou em Cristo. E em Cristo temos tudo. Em Cristo somos supridos. Em Cristo somos fortes. Em Cristo somos perseverantes. Em Cristo temos tudo o que nós precisamos. Mas a verdade que você e eu temos é a verdade na qual nós praticamos. E é por isso que é tão importante ouvir as mesmas verdades, para que a gente possa se agarrar a elas, e para que elas possam nos sustentar em dias difíceis, em dias em que o nosso humor não está muito bom, em dias em que os nossos sentimentos estão tentando nos puxar para baixo. Eu gosto dessa afirmação, há um poder que opera nos nossos membros, que sempre tende a nos puxar para baixo. Estamos num corpo que ainda não foi salvo, precisa ser dominado, precisa ser administrado através do nosso novo eu, do nosso novo homem interior. Temos uma alma que precisa ser constantemente renovada pela palavra de Deus, para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade dEle. Então esse é um processo contínuo, não acaba. Quando é que isso vai acabar? Quando a gente morrer, irmãos. Mas enquanto estiver vivo, vai ter que lidar com carne, vai ter que lidar com os pensamentos, vai ter que lidar com o espírito. Amém, irmãos? É por isso que em algum momento, invariavelmente, a gente vai se desanimar no processo. Em algum momento a gente vai perceber uma fraqueza, um desencorajamento. E é aí, irmãos, que nós precisamos agarrar algumas verdades para nos sustentar. E nos livrar, irmãos, de um lugar onde a gente vai piorando, ao invés de ir melhorando. E é aqui que o autor em Hebreus começa a compartilhar uma verdade que eu quero trazer ao seu coração. O autor diz assim, versículo 23, sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é o que, irmãos? Fiel. Amém? O autor está falando sobre a importância de nós perseverarmos na fé. E então ele diz, sem duvidar. Existem alguns pré-requisitos, irmãos, para a gente não perder aquilo que recebe da parte de Deus. Uma delas é, não dá para viver duvidando. Dúvida é fé na coisa errada. Dúvida é uma fé contrária. Dúvida é estar dividida em dois caminhos. Dúvida é ter uma mente dúbia. O autor, Tiago, em capítulo 1, versículo 5, diz que aquele que duvida não recebe nada da parte de Deus, porque quem duvida não está convicto daquilo que tem. Então o autor diz, sem duvidar, mantenhamos inabalável. O quê? A confissão da nossa esperança.
Eu acho incrível essa afirmação. Confissão da nossa esperança. Pergunto, o que é esperança, irmãos? Esperança é uma expectativa confiante de algo bom. Vou falar mais uma vez, vou trazer outra definição. Esperança é a expectativa de que alguma coisa boa vai acontecer. O autor diz, mantenha firme, mantenha inabalável a confissão, ou seja, a declaração, a afirmação da nossa esperança, sem vacilar, porquanto aquele que fez a promessa é fiel. Então, o que eu vou compartilhar agora foi ensinado e transmitido pelo autor Rick Renner, um grande ministro do Evangelho, na qual eu aconselho você demais a ler todos os livros dele, muito inspirados. Os livros de Pedras Preciosas, por exemplo, são de fato pedras preciosas, que se o cristão se dedicar a ler junto com a Bíblia, com certeza você vai crescer muito espiritualmente. E ele fala sobre a definição dessa palavra firme e também da palavra vacilar. E a definição no grego da palavra firme vem da palavra akilainis, que significa algo que não se dobra, ou algo que é fixo, imóvel, estável e duradouro. A definição da palavra firme significa imóvel, estável, fixo, imutável, atitude inflexível. Então, Deus está nos encorajando que no que diz respeito à confissão daquilo que nós cremos, e a pergunta que eu faço a você é, o que é que você está crendo para a sua vida? O que é que nós estamos crendo? Porque aquilo que nós afirmamos crer é aquilo que nós iremos experimentar, irmãos. É batata, confia nisso. Aquilo que nós afirmamos que cremos precisa se transformar em uma experiência, em uma realidade, em uma verdade. Uau! E o autor está dizendo, fique firme com relação à confissão daquilo que você está crendo. Do alvo da sua esperança, da sua expectativa. Amém? Quantos acreditam que Cristo é a nossa esperança? Ele é o nosso fundamento, Ele é a nossa glória, Ele é a nossa vida, irmãos. Ele é o nosso galardão. Então o autor está dizendo, olha, mantenha firme, fique estável, fique imutável, imóvel. Mas você não acabou de afirmar que, de alguma forma, nós somos inconstantes? Entende? Os nossos sentimentos são inconstantes. Nem sempre eles vão permanecer da mesma forma o tempo inteiro. Ninguém é estático, irmãos. Ninguém é estático o tempo todo. Mas com relação às nossas convicções não podem variar de acordo com o nosso humor. As nossas convicções não podem variar de acordo com os relatórios naturais. As nossas convicções precisam ser fundamentadas na revelação da palavra de Deus. E com relação àquilo que nós cremos, precisamos ser imutáveis, estáveis. Precisamos ter uma atitude inflexível, ou seja, não negociar aquilo que nós acreditamos. E aí o autor diz, sem vacilar. E eu fiquei impressionado com a definição dessa palavra vacilar no grego. Porque essa palavra vacilar dá a ideia, literalmente, de sofá ou cama. Preste atenção nisso. E aí o autor Rick Renner fala sobre a definição dessa palavra. Ele diz, a pessoa está tão exausta e cansada que mal pode suportar. Então ela desiste, ela se joga no sofá ou a cama, aonde se deita, estagna e vegeta. Então, quando o autor está dizendo, olha, mantenha firme a confissão da sua esperança sem vacilar, é porque é possível, irmãos, por causa dos nossos desafios pessoais, por causa das limitações que nos são impostas, por causa do ambiente na qual nós nos encontramos, por causa da rotina do dia a dia, por causa desse
trabalho árduo que é lidar com pensamentos que nem sempre nos são favoráveis, pensamentos que tentam nos colocar para baixo, mentiras do diabo que ele tenta colocar como uma verdade, e se a gente abraça se torna em um sofisma, em um padrão de pensamento que vai comprometendo nossas convicções, vai comprometendo a nossa saúde emocional, espiritual, física. Se a gente se permite aceitar esse modo operante, se a gente permite entrar nesse ciclo vicioso, a gente vai perdendo aquilo que um dia a gente recebeu com alegria. As pessoas estão tão cansadas, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, que elas não têm força. Não é porque elas não querem sair desse lugar, é porque elas não têm força. Acredita no que eu estou falando, acredita no que eu estou falando, irmãos. Eu sei de pessoas que amam a Deus, amam a palavra de Deus, amam o Senhor, são crentes sinceros de coração, mas estão tão cansadas, emocionalmente, espiritualmente, que elas já estão se deitando no sofá, entregando os pontos e se permitindo se desanimar. Aquilo que os motivava há tempos atrás já não os motiva mais. Aquilo que os alegrava há tempos atrás já não alegra mais. Ela simplesmente entregou os pontos, estagnou, está no sofá como quase que vegetando espiritualmente, só aguentando. O evangelho não é mais entusiástico, as verdades da palavra de Deus não alegram mais como antes, a força para servir não existe tanto quanto antes. O encorajamento para se automotivar já não é tão real. E aquilo que deveria ser um estímulo para um constante crescimento espiritual, porque é disso que se trata o evangelho é crescimento, é progresso, é melhoramento, é transformação. Eu vou te dar mais uma chance de você se alegrar, pelo amor de Deus. O evangelho é crescimento, é mudança, transformação, melhoramento. Evangelho é novidade de vida, guarde isso. Irmão, se a nossa vida não está mudando, não é o evangelho que estamos vivendo. Pode ser religião, pode ser tradição humana. Dentro do evangelho, isso é a pior coisa. Se a nossa vida não está melhorando, se você não está melhor hoje do que há um ano atrás, alguma coisa você perdeu no processo. Analise a sua vida e perceba, eu estou mais animado hoje com a verdade da palavra de Deus do que há um ano atrás. Eu estou mais encorajado do que há tempos atrás. Eu estou mais disposto a servir a Deus. Eu estou mais encorajado a experimentar todas as palavras, as profecias da qual eu fui objeto. Eu estou perseverando nas mesmas verdades que um dia me libertou. Se não, eu já me desviei e nem sei. Pode se alegrar. Muitas pessoas desistem da esperança e deixam de crer porque se cansam de esperar. Elas simplesmente desistem. Algo não aconteceu da forma como ela esperava, no tempo que ela esperava, da forma como ela esperava. Então, naturalmente, ela vai perdendo o ânimo, o encorajamento, a disposição. Isso vai roubando a iniciativa, roubando a força para viver a vida cristã. Aleluia. Mas essa mesma passagem, Hebreus 10, 23, interpretada pelo Rick Renner, de acordo com o grego, tendo em vista a definição dessas palavras, vacilar e manter firme, ele fala assim, a mesma passagem, Hebreus 10, 23, entremos em acordo com Deus e comecemos a falar o que Ele diz. O que é confissão, irmãos? É falar o que Deus diz. Confissão também é entrar em acordo com Deus, ou seja, concordar com Deus. Quando eu concordo com aquilo que Deus fala ao meu respeito, e eu falo o que Deus diz, então eu estou alinhado com o que Deus fala, com o que Deus pensa. Entremos em acordo com Deus e comecemos a falar o que Ele diz. Olha só, abraçando fortemente a promessa que estamos confessando.
A pergunta que eu faço a você é: você está abraçando fortemente as promessas de Deus para a sua vida? Paulo fala em 2 Coríntios 1:20, porque tantas quantas são as promessas de Deus, nele há o sim e o amém. Da parte de Deus, irmão, já está tudo liberado. Sim, amém. A questão é se da nossa parte nós estamos abraçando firmemente aquilo que nós estamos confessando. E ele diz, abraçando com todas as nossas forças, segurando-a firmemente, rejeitando todas as tentativas de quem quer que tente roubá-la de nós. A pergunta que eu faço a você é: quem está querendo roubar a confissão da sua esperança? Podem ser pessoas, podem ser situações, podem ser problemas do seu dia a dia, pode ser os seus próprios sentimentos desajustados. Podem ser os seus pensamentos mal administrados. Rejeite, irmãos, em nome de Jesus. Rejeite qualquer tentativa de quem quer que tente roubar essas verdades de nós. Aí ele diz, não nos permitindo ser inconstantes. Então, é uma atitude nossa e uma decisão nossa não nos permitir sermos inconstantes. Porque a instabilidade vai chegar, o senso de inconstância no sentido de você não permanecer firme nas mesmas verdades, vai acontecer. Mas agora é uma decisão nossa, se nós vamos ser constantes ou não nas verdades que nós abraçamos. E ele diz, não nos permitindo ser inconstantes em nosso compromisso, mas determinados a ser inflexíveis e imóveis quanto àquilo em que cremos e que confessamos. Então, Deus está nos encorajando hoje à noite, dizendo, no que diz respeito às verdades que nós acreditamos, às promessas que nós abraçamos, às palavras que são liberadas ao nosso respeito, quanto a essas verdades, não se movam 1 milímetro, seja inflexível. Aleluia. A verdade, irmãos, é o seguinte: quanto mais nós estamos encorajados, quanto mais nós estamos cheios de fé, cheios de esperança, mais a gente melhora, mais a gente avança, mais a gente progride. O contrário também é verdadeiro, quanto menos encorajados estamos, quanto mais nós vamos abandonando a fé, e o abandonar aqui não diz respeito ao abandonar o evangelho, ok? Ao ponto de negar a Jesus, mas deixar de praticar, deixar de ouvir, deixar de se permitir ser influenciado por essas verdades. Quanto mais eu abandono aquilo que um dia eu ouvi, mais tristeza espiritual eu possuo. Não deixe isso acontecer. Em nome de Jesus, não deixe a tristeza espiritual te dominar. Eu amo uma passagem de Jesus em João 3,17, quando ele diz aos seus discípulos, vocês serão felizes se vocês praticarem o que eu estou ensinando. O que isso nos ensina? A minha alegria está totalmente ligada à prática daquilo que eu estou ouvindo. A minha felicidade está na prática da palavra, irmãos. Então, por que nós podemos ficar confiantes quanto àquilo que Deus diz? Por que eu posso, irmãos, ficar encorajado acerca do meu presente e do meu futuro? Porque eu não preciso, irmãos, viver ansioso, preocupado, insatisfeito, inconstante, murmurador, com medo, angustiado, aflito, oprimido. Por que eu posso viver livre dessas coisas? Porque eu sei em quem eu tenho crido, irmãos. Porque eu conheço a Deus e o seu caráter é inflexível, ele não muda, o que ele fala, ele cumpre. Essa é a nossa base, irmãos, é isso que faz a gente dormir em paz. Já parou para pensar nisso? Por que a gente pode dormir em paz, irmãos? Porque Deus não mudou. Ele continua sendo bom e fiel em sua palavra. Olha só, irmãos, Abraão, a Bíblia fala em Romanos capítulo 4, versículo 19.
A Bíblia diz, e Abraão sem se enfraquecer na fé. Deus havia dado uma promessa a Abraão. Abraão, por meio de ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, em ti todos serão abençoados. Eu vou te fazer grande, eu vou te prosperar. De ti eu vou fazer uma grande nação. Abraão, sê tu uma bênção. A Bíblia diz, Romanos 4,19, e sem se enfraquecer na fé. Isso nos dá um sinal, irmãos. É possível a gente se enfraquecer na fé. E a pergunta que eu te faço é, como está a sua fé? Porque da sua fé cuida você. Aleluia. Qual é o estado atual da sua fé? Eu gosto muito do livro de Tessalonicenses. Quando você começa a estudar, você vê que era uma igreja considerada amorosa, uma igreja cheia de fé, uma igreja cheia de alegria. Em mesmo a muitas provas e tribulações, eles recebiam a palavra de Deus com alegria, com singeleza de coração. Era uma igreja considerada por Paulo um padrão, um modelo de fé a ser seguido. Ainda assim, Paulo ficou temeroso, entendo o termo temeroso, de que de alguma forma o tentador roubasse a fé de alguns, por causa das tribulações que eles estavam sofrendo. Então, como um pai espiritual, ele procura saber o estado atual da fé deles, para que eles não perdessem aquilo que eles haviam recebido. Estão comigo, irmãos? Então, a nossa fé, ela tem um estado, ela tem uma condição. Ela pode estar sendo fortalecida ou ela pode estar enfraquecida. O que faz uma pessoa, irmãos, que tem palavras liberadas sobre a sua vida, que tem tantas promessas, e eu quero encorajar todo mundo aqui e dizer que todo mundo tem uma palavra da parte de Deus. Ah, irmão, vamos lá, sua alegria tem que ser maior. Todo mundo aqui tem uma palavra da parte de Deus. Todos nós temos promessas da parte de Deus. Aleluia. Mas pastor, nunca ninguém profetizou para a minha vida. Mas você tem a palavra escrita. Você tem a palavra de Deus ao seu respeito. Aleluia. E porque temos essa palavra, irmãos, nós podemos nos agarrar a elas. E nos auto-encorajarmos. E nos auto-motivarmos. Paulo falou sobre Abraão, e sem se enfraquecer na fé. Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido e a idade avançada de Sara. Olha que coisa incrível, fé não nega a realidade. Não é assim, irmãos? Fé não nega o problema. Ele tinha consciência de que ele já era velho para ser pai, de que a sua esposa também não tinha condições, era estéril, era velha para ser mãe. Então a Bíblia diz, e sem se enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu corpo amortecido e avançada a idade de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Pelo contrário, pela fé se fortaleceu. Dando glória a gente pensa, irmãos, que a forma como a gente se fortalece é passando o dia inteiro dizendo glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e glória a Deus, e glória a Deus, e glória a Deus. Oh, glória a Deus. Menino, dê glória a Deus, glória a Deus. E tem gente que dá um glória a Deus com a cara de prejuízo, glória a Deus. Glória. Oh, glória. Irmão, eu estou muito animado. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas isso não é da glória a Deus, irmãos. E me permita falar isso. Sim, ações de graças têm expressões de gratidão. E dar glória a Deus, dizendo literalmente glória a Deus, é uma forma de expressar o nosso amor, a nossa gratidão, a devolver a Ele a honra, a glória. Perfeito, tem o seu lugar. Tem o seu momento. Amém, irmãos? Mas não é esse o sentido do glória a Deus a qual Abraão manifestou a Deus.
O que de fato glorificou a Deus em Abraão? A Bíblia diz, pela fé se fortaleceu, dando glória estando plenamente convicto de que ele, Deus, era poderoso para cumprir o que prometera. Sabe, irmãos, o que glorificou a Deus através da vida de Abraão? O comportamento de Abraão, a atitude de Abraão de acreditar na integridade do caráter e da palavra de Deus. E porque ele acreditou, ele se comportou de acordo com aquilo que ele afirmava. Aleluia. A forma como eu e você glorificamos a Deus, irmãos, é assumindo um comportamento de acordo com as nossas convicções. Quantos aqui estão em fé? Nosso comportamento precisa revelar isso. O nosso comportamento precisa revelar isso. Quantos estão aqui em alegria? O seu comportamento precisa revelar. Olha aí para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, a sua cara revela a alegria que você está possuindo. Então, irmão, se você puder, dá um sorriso aí para a pessoa que está do seu lado. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu sei que você fica sem graça, eu sei que você não gosta de pedir, né? Pastor não gosta de olhar para a pessoa do lado e dizer, mas quem está pregando sou eu, irmãos. Aleluia. O nosso comportamento sempre vai revelar as nossas mais profundas convicções. Porque, mais uma vez, a verdade que temos é a verdade que praticamos. E eu começo a terminar essa mensagem trazendo a você uma nova perspectiva. Porque talvez, eu creio, irmãos, que algumas pessoas estejam aqui desencorajadas, desanimadas mesmo, fracas espiritualmente. Acontece. Lembra? Eu acabei de falar sobre a igreja da Tessalônica, que era um modelo de fé. Ainda assim, haviam pessoas desencorajadas. Sempre, irmãos, em nosso meio, haverão pessoas fortes espiritualmente e pessoas fracas espiritualmente. Por quê? Porque está todo mundo em processo de crescimento. O que eu quero trazer a você, que talvez esteja aqui desencorajado, talvez você veio hoje à noite para esse culto botando uma força sobre-humana, porque nem disposição física você tem tido para estar aqui. O que fazer quando nós estivermos desanimados ao ponto de desistir? Essa é uma pergunta importante. Tá, André, eu me encontro nesse lugar. Sou eu. Eu estou fraco, desanimado, sem disposição, sem expectativa, suportando um dia de cada vez, aguentando um dia de cada vez, sem perspectiva de crescimento, sem visão, sem ânimo para nada. A pergunta que eu faço é, qual é a atitude daqueles que se encontram nesse lugar? Sair desse lugar. Essa é a pergunta, irmãos. E eu creio que a resposta está no verso 32. Se depois a gente ler um pouco no verso 24 e 25, eu penso que aqui também estão algumas respostas importantes que nós devemos considerar. O autor diz, e consideremos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Irmãos, existe um erro que alguns cometem, é que quando eles não estão bem, eles não vêm à igreja, quando deveria ser o contrário. Se você não está bem, é aí que você precisa de gente. Porque Deus sempre vai colocar alguém que vai te considerar no sentido de perceber você, de observar você e de te trazer uma palavra que vai te encorajar. Amém, irmãos? Então, quando você não estiver bem, é aí que você tem que estar na igreja. No verso 25 ele diz, não abandoneis a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns. Né? Graças a Deus, irmãos, pela ferramenta online. Estou falando com muitas pessoas aqui agora, online, que talvez não possam mesmo estar aqui. Só se certifiquem que o que faz você não estar aqui é o comodismo. Só se certifique, irmãos, que o online não se tornou para você a coisa mais fácil de viver, o Evangelho.
porque não te muda no sentido de provocar em você um esforço para você fazer o que você sabe que deve ser feito. Só se certifique disso. Tem gente que realmente não pode estar aqui, está tudo bem. Mas, irmãos, eu digo porque eu também sou pastor. Tem muita gente que aproveitou esse tempo para não fazer o que deveria estar fazendo. Então, é um senso comum que essa pandemia só revelou o estado atual de alguns. Amém, irmãos? Glória a Deus. E eu amo você que está aí online. Continue assistindo. Não saia daí. Existem coisas que nós só experimentamos na igreja local, presencial. Pelo contrário, a Bíblia diz: motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Existem coisas que a gente só vai experimentar aqui, motivando um ao outro, encorajando, trazendo uma palavra, orando, ministrando, percebendo um ao outro. Ah, mas eu posso fazer isso online. Então abrace o celular quando precisar, irmãos. De uma palavra. Existem coisas que a gente só vai experimentar no congregar, na unção coletiva, no ambiente de igreja. Então, quando você não estiver bem, aqui é o lugar que você precisa estar. Cuidado para que o seu congregar não seja mero formalismo humano. Amém? Vamos continuar? Verso 32. Contudo, lembrai-vos. Aqui está o segredo, aqui está a chave. Hoje a gente está ouvindo muito isso, né, irmãos? Tanta gente dando código, dando a chave, dando o segredo. Então eu vou dar o código, a chave, a mudança de mindset. Contudo, lembrai-vos dos primeiros dias, em que, depois de serdes iluminados, suportastes uma grande provação e sofrimentos. Algumas vezes, fostes expostos ao público como espetáculos de humilhações e perseguições. E outras vezes, vos associastes aos que da mesma forma foram ofendidos. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também recebestes com alegria o confisco dos vossos próprios bens, pois vocês estavam convictos de possuirdes bens muito superiores e que duram para sempre. Verso 35. Portanto, não abandoneis a vossa confiança. Não abandone a vossa confiança, pois nela, na nossa confiança, e a questão é, aonde está a nossa confiança, ok? Não abandone a vossa confiança, porque nela há um grandioso galardão. Em verdade vos afirmo que vocês necessitam de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus. Irmãos, existem coisas que nós só experimentamos nesse lugar de perseverança. E aí a gente experimenta a vontade de Deus. Alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. Onde estão os justos aqui hoje à noite, irmãos? Então diz comigo, a minha vida é uma vida de fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agrada dele. Não se agradará dele. Verso 39, nós, contudo, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem, e salvos seguem avante. Amém? De todos esses versículos que nós acabamos de ler, o que eu quero que você preste atenção é o verso 32. Contudo, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de serdes iluminados, suportastes grandes provações. Lembrai-vos dos momentos de iluminação. O segredo, irmãos, o código, a revelação, a chave para a gente sair de um lugar de apatia para um lugar de vigor e fervor espiritual, de um lugar de desânimo para um lugar de ânimo, de um lugar de medo para um lugar de confiança, de fé, é a gente se lembrar
do dia em que a palavra chegou em nosso coração. E aí eu começo a terminar te perguntando, você consegue se lembrar intencionalmente do dia em que você recebeu a iluminação da palavra de Deus? A alegria que foi para você, eu vou dizer para mim, a alegria que foi o dia em que eu descobri que eu não era mais um pecador miserável, mas que eu havia me tornado em Cristo a justiça de Deus. Eu me lembro, irmãos, eu não sei se você se lembra do dia em que você entendeu que Deus não é tão mau quanto algumas pessoas pregam por aí. Que Deus é bom, que o caráter dele é imutável, que ele é fiel. Eu não sei se você se lembra do dia em que você descobriu que você não precisava e nem precisa viver de uma maneira pobre, mas que em Cristo Jesus nós somos prósperos, ricos e supridos em todas as necessidades. Eu não sei se você se lembra, irmãos, no dia em que você aprendeu que o Espírito de Deus habita em nosso coração e que nós podemos ser guiados por Ele em todos os aspectos da nossa vida. Traz à memória, irmãos, as verdades da palavra de Deus. Traz à memória todos os livramentos que Deus já te deu. Todas as palavras que Ele liberou sobre a sua vida. Traz à memória, irmãos, da realidade a qual você se encontrava e as mudanças que Deus promoveu na sua vida por causa da palavra. Esse é o segredo para a gente sair de um lugar de fraqueza e de desânimo. É a gente lembrar intencionalmente do dia em que fomos iluminados pela palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia nos encoraja tanto a nos lembrarmos das verdades, porque o tempo, a nossa mente, tem essa tendência de esquecer as coisas mais importantes. A gente vai sendo consumido pela rotina, pelo dia a dia, pelos afazeres diários, pelo trabalho, por cuidar de menino, de pagar a conta, de fazer menino, e a gente vai vivendo, e a gente vai perdendo a consciência das coisas que realmente importam. Tudo. A nossa rotina, a nossa vida é isso, importa. Mas a gente não pode permitir, irmãos, que a nossa rotina, o nosso dia a dia, roube a consciência das coisas mais importantes. Porque senão a gente só vive para trabalhar, a gente só vive para pagar conta, a gente só vive para a rotina, e aí a gente vai se cansando, e a gente parece que não lembra mais de onde a gente veio, o que Deus fez na nossa vida, de onde Ele nos tirou, aonde Ele nos colocou. Mark Hanks fala no livro dele, O Poder da Alegria. Graças a Deus que eu escrevi antes o livro. Porque muita coisa que ele fala eu já falei. É sério. Muita coisa. Depois que o livro dele foi lançado, eu falei, mas eu já tinha falado antes. Eu falei antes. E ele fala, irmãos, que nos dias em que nós nos sentirmos tristes e desencorajados, a gente tem que lembrar de algumas coisas. E ele fala, lembre-se que pelo menos você não vai para o inferno. Porque eu acho, irmãos, que a gente se esquece disso. E se você se lembrar intencionalmente, num dia mau, que você não vai para o inferno, logo a sua alegria volta. Então, de vez em quando, intencionalmente eu lembro, rapaz, isso é um problema, né? Mas ainda bem que eu não vou para o inferno. Não vou para o inferno, aí a alegria volta. Aleluia. Eu compartilhei pela manhã, vou compartilhar agora também. Há mais ou menos 2 meses atrás, eu, Bia e meu filho, a gente estava muito bem alocado num apartamento onde a gente estava, vivendo muito bem no ambiente. Já tinham 4 anos, lugar maravilhoso para as nossas necessidades. E a gente mora de aluguel. E, do nada, nos foi pedido o imóvel. Já tinha passado os 30 meses do contrato. E a gente não esperava. Na verdade, eu estava tentando renovar o contrato. E quando eu recebi a resposta foi, em 30 dias você tem que entregar o imóvel. Cara, aquilo foi horrível para mim. Porque uma coisa é quando você quer se mudar, outra coisa é quando você é obrigado. A sensação, irmãos, é de impotência. E é horrível isso. Poxa, mas eu não queria sair daqui, mas eu tenho que sair. Enfim, foram 2 meses desafiadores emocionalmente para encontrar um novo lugar. A gente não estava, a princípio, preparado financeiramente para fazer essa mudança, e você sabe o que envolve mudança.
Então, a gente passou uns 2 meses um pouco desafiadores. A gente teve que trocar a roda do carro com o carro andando. E tudo acontecendo ao mesmo tempo. E a gente percebeu mesmo uma tentação, irmãos, para a gente se desanimar, para a gente questionar. Poxa, por que isso está acontecendo? Estava tudo bem ajustado, não precisava passar por isso. E a gente passou pelo processo. E eu me lembro que no dia da mudança em si, a gente, naquela rotina, naquela loucura de um dia fazer toda a mudança, e eu estava indo para a escola, deixar o Benício, nosso filho, na escola pela manhã, junto com Bia, e no meio do caminho a gente conversando, organizando como ia ser o dia. E o nosso filho, irmãos, graças a Deus, ele está crescendo num ambiente de fé, de alegria, de amor. Nosso filho ama a Deus, nosso filho prega a palavra de Deus, nosso filho canta louvores, amém? Ele mesmo pede para a gente, pai, vamos ministrar ao Senhor. Porque todos os dias, na viração do dia, a gente coloca um louvor para ministrar, quando a gente acorda, a gente canta. Todos os dias, antes de dormir, eu leio a palavra de Deus para ele, na linguagem dele, tanto eu quanto a Bia. Então, ele é muito sensível espiritualmente, a gente mantém ele mesmo nesse ambiente. Ele tem prazer na igreja, ele ama as pessoas da igreja. A gente evita falar de qualquer problema da igreja perto dele, porque a gente quer gerar nele essa cultura dele amar o Senhor de todo o coração e amar a igreja. E aí a gente na rotina, irmãos, na correria, agitado, né, a gente estava agitado mesmo, eu confesso, me permiti ficar ansioso, preocupado, né, com raiva. Meu Deus, por que eu estou passando por isso nessa hora? Nesse momento, era tudo que eu não precisava. Com tantos projetos em mente, eu tive que parar tudo para resolver essa situação. E aí a gente indo para a escola, e do nada ele fala, pai, as muralhas de Jericó eram do inimigo, né? E eu respondendo como quem não quer responder, tipo, meu filho, fique na sua, né? É sim, filho, era. E, Bia, então, a gente tem que passar em tal lugar. E pai, as muralhas caíram? Caíram, filho. E os filhos de Deus venceram, né? Aí eu, sim, filho. E quando ele falou, eu falei, pronto, Deus está falando. Porque se a gente não ouvir, irmãos, de alguma forma Deus vai querer nos abençoar e nos alcançar. E Ele vai usar quem for, irmãos, para nos encorajar. Várias vezes meu filho me abençoa. Várias. E aí meu filho solta uma frase que marcou a minha vida e que hoje é tema de ministração. E ele diz, pai, fé é tranquilidade para confiar em Deus, né, pai? E já com lágrimas nos olhos, irmãos, eu olho para ele e digo, sim, filho, fé é tranquilidade para confiar em Deus. Obrigado, filho, pela palavra. Aí ele, de nada, pai. 4 anos, 3 e 11. Isso foi em maio, ele completou 4 em junho. Quando a gente tinha se mudado já, ainda na correria, ainda na pressão de tudo, a casa toda bagunçada. Eu sentado no sofá, e ele também, ele vira do meu lado, e com uma cara séria de alguém que quer falar algo inspirado pelo Espírito. Ele olha para mim e diz, pai, você não vai desistir, por Deus. Então olha aí para a pessoa que está do seu lado e fala para ele, ei, você não vai desistir, por Deus. Aleluia, aleluia. Irmãos, eu declaro em nome de Jesus, você não se permitindo entrar no lugar de desânimo. E se você estiver nesse lugar, em nome de Jesus, você não vai desistir. Você não vai desistir. Você vai perseverar. Você vai perseverar. Porque por Deus. Ele é merecedor da sua perseverança. Ele é merecedor, irmãos, da sua alegria. Ele é merecedor da sua paz. Ele é merecedor da sua fé, irmãos. Ele é merecedor da sua confiança nele. Não permita que nada do lado de fora afete as coisas do lado de dentro. Aleluia. Traga à tona cada palavra. Traga à tona cada promessa. Traga à tona tudo que Deus já liberou ao seu respeito.
eu te garanto, logo a sua fé voltará ao estado normal. Logo a sua força retornará. Logo a sua disposição voltará. Logo a sua visão deixará de ficar turva e você verá com clareza, com limpidez, com uma compreensão tão clara, irmãos, tão límpida, aquilo que Deus diz ao seu respeito, aquilo que Ele prometeu sobre a sua vida, que você vai viver no presente, animado, encorajado, disposto, cheio de força, cheio de vigor espiritual. Em nome de Jesus, não abandone a sua confiança, ela tem grande galardão. Não abandone a sua confiança, ela tem grande galardão. Mantenha firme a confissão da sua esperança. Por quê? Porque aquele que fez a promessa é fiel. Pai, obrigado por essa noite. Grupo de música, por favor. Obrigado por esse dia. Obrigado por aquilo que você ministrou em nossos corações. Obrigado pela tua graça disponível nessa noite. Obrigado pela tua inspiração. Obrigado, Pai, porque os seus filhos irão prosperar, irão avançar, irão crescer. Pai, esse é o Evangelho, essa é a vida que você nos chamou para viver. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por muitos aqui saindo da apatia e se levantando a um vigor espiritual. Pai, obrigado, porque nós podemos ver pela fé os nossos melhores dias. Nós podemos ver pela fé os nossos melhores dias. Estão vindo tempos de abundância, de refrigério, de alegria. Nós não nos permitimos viver desencorajados, porque nós temos um firme fundamento, o próprio Cristo. Aleluia, aleluia. Você pode se alegrar, irmãos. Você pode ficar em pé. Eu quero encorajar você a se comportar de acordo com aquilo que você está crendo. Olha para mim, irmãos. Fé tem um comportamento. Eu não quero sair daqui sem você de alguma forma expressar a sua fé, porque fé se expressa. Fé se expressa, irmãos. Você está me ouvindo? Aumenta um pouquinho aqui meu microfone. Fé se expressa. Fé tem um comportamento. Fé tem uma atitude baseada naquilo que acredita. Irmãos, eu não creio que um cristão está dizendo, eu tenho fé, e ele não pode mexer as suas mãos, não pode mexer os seus braços, não pode mexer a sua boca, não pode mexer o seu corpo. Então a pergunta que eu faço é, o que Deus tem falado ao seu respeito? O que Deus tem dito sobre a sua vida? O que Deus tem liberado sobre a sua vida? Fé se comporta de acordo com aquilo que recebe. Talvez alguns vão sair daqui da mesma forma, mas eu declaro em nome de Jesus, muitos aqui vão sair daqui encorajados, animados, despertos, fervorosos, convictos, porque estão vindo novos tempos sobre a nossa vida. Você não vai desistir, você não vai ficar para trás. Eu declaro em nome de Jesus, força sendo restaurada. Eu declaro em nome de Jesus, visão sendo clareada em sua mente, em seu coração. A visão de Deus voltando a fazer parte das suas conversas. Aleluia. Oh meu Deus do céu, aleluia. Eu declaro em nome de Jesus, a visão de Deus sobre a sua vida voltando a fazer parte das suas conversas, voltando a fazer parte dos seus pensamentos. Desperte, desperte, desperte o que há de melhor em você. Desperte, lembre-se de cada palavra liberada sobre a sua vida. Ele prometeu, Ele nunca vai te deixar. Ele prometeu, Ele nunca vai te abandonar.
Ele prometeu, Ele sempre estará com você. Ele prometeu que você tem uma alegria que ninguém pode tirar. Ele prometeu que você tem o Espírito da verdade, e esse Espírito te guia em toda a verdade. Ele prometeu que o nosso Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Ele prometeu que Ele é o nosso El Shaddai, o Deus que é mais do que suficiente. Ele prometeu cuidar da gente. Ele prometeu, irmãos, que sempre iria nos encher com a sua graça, com a sua capacidade, com a sua suficiência. Ele prometeu que todas as suas promessas irão se cumprir em nossa vida. Ele prometeu. A pergunta que eu faço a você é: como você se comporta diante de uma verdade na qual você já tem aquilo que você precisa? Vamos lá. Eu não sinta, eu já posso ver. Estão vindo tempos de abundância. Mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão vindo tempos de abundância. Mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando, estão chegando. Vamos dançar sobre a escassez. Chegou a hora, é a nossa vez. Vejo grandezas se aproximando, estão chegando na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando, estão chegando. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando. Em nome de Jesus, força voltando a fazer parte do seu dia a dia. Força espiritual, disposição, expectativas elevadas. Ei, as suas expectativas devem estar de acordo ao Deus que promete todas as coisas. Aleluia. Seus melhores dias estão por vir. Seus melhores dias estão por vir. Fé reage.